do passado, como Sam Kamalason, que morreu, o meu amigo Manfred Grellert. De vez em quando eu estou dizendo, meu amigo tal me ensinou isso, me ensinou aquilo, eu aprendi assim. Mas hoje em dia não tem mais isso, não. E como a moçada, é como aquele texto bíblico, né? Levantou-se uma outra geração que não conhecia José, do Egito. E quem ainda lembrava de José tratava as coisas bem. Mas quando nasceu uma outra geração que não tinha memória de nada, aí, cara, eles entornaram o caldo. É isso que eu vejo acontecendo toda hora. A falta de história leva as pessoas não só a se apropriarem indebitamente daquilo que seria mais bonito se fosse uma continuidade histórica de aprendizagem, como a gente menciona Paulo, Pedro, isso e aquilo, e tantos outros, mas também seria algo extremamente educativo para quem está ouvindo, sabendo que existe uma sequência, que a gente está aqui também para sermos cuidadores desse depósito, para sermos gente que lida com carinho com esse repositório de graça do Evangelho, entendeu? Mas bem-aventurado é aquele que compreende isso. Eu digo isso apenas para a saúde de cada um e não por qualquer outra razão, porque a mim só me importa uma coisa, é que Cristo seja ensinado. E se eu for repetido, eu fico feliz da vida mais do que tudo. Eu tenho amigos que me dizem, olha, eu prego você todo domingo na minha igreja, eu só não posso dizer que eu estou pregando você, porque tem gente tão cheia de preconceito que às vezes em que eu declaro que aquela mensagem era tua do começo ao fim, o cara vira as costas e vai embora. Eu já ouvi isso de amigos muitas vezes. Eu vou deixando todo mundo livre. O que importa é que o Evangelho seja pregado. É o que eu aprendi com Jesus, é o que eu aprendi com Paulo, é o que eu aprendi com meu pai. Mas e aí, brother? Sabe o que eu escutei essa semana, cara? Você tá falando dessa história de pregar o Caio. Amigo meu de muitos anos, tinha muito tempo que eu não falava com ele. Aí agora, de uns tempos pra cá, ele se aproximou, a gente está fazendo umas coisas juntos, uns negócios aí. Aí ele frequenta uma igreja, que eu não perguntei qual, ele é crente lá. Aí ele falou assim, ô Braulio, ô compadre, ele é meu amigo da época do compadre. Ô compadre, você trabalha com aquele Caio Fábio lá? Eu falei, é assim. É verdade que ele parou de acreditar em Deus? Os caras falam isso assim na igreja do cara. Eu falei, por quê? Porque o pessoal tá falando lá que ele parou de acreditar em Deus, já tem muitos anos que é só da igreja. A frase foi essa, ele parou de acreditar em Deus, Caio Fábio. Porque Deus não existe. O que nego fala de você, mano? Deus não existe, ele é. Quando eu mudei para Brasília há 15 anos, olha, gente aqui de igrejas presbiterianas nas quais eu preguei milhares de vezes, vim para o aniversário, vim para as inaugurações, vim para as instalações de pastores, vim para fazer casamentos, vim para tal. Me conheciam há anos, me viram expulsar demônios, orar por doentes que foram curados na hora, gente que só não me cultuava porque eu não deixava, porque eu toda hora dizia de que barro eu era feito. Aí eu me divorciei, não foi preciso nada não, foi me divorciar, eles ficarem sabendo, e aí começaram a dizer que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo e que eu tinha me tornado um anticristo e que eu era o pior anticristo que já tinha surgido na história do Brasil, porque eu sabia mais do Evangelho do que a maioria das pessoas, ou de quase qualquer outra. Imagina só. Olha isso. De Beelzebu eu fui chamado até não poder mais, e sou ateu,
Toda hora. Toda hora. Agora, eu acho engraçado, ano retrasado, um desses que dizia que eu era ateu, a mãe dele ficou com câncer. Aí ele me ligou aqui, pedindo para eu orar com a mãe dele. Botou o telefone no ouvido da mãe, eu orei de todo o meu coração. Aí 1 mês, 2 meses depois, ele me ligou, agradecendo muito e me dizendo que a mãe dele estava completamente curada. Olha que lindo, Caio. Aí eu falei, bom, graças a Deus, esse aí é um a menos nessa história, mas não foi um a menos. Junto aos colegas dele, acadêmicos, ele continua a dizer as mesmas coisas a meu respeito. Ele só não disse que quando a mãe estava morrendo, ele tinha me pedido oração. Aí, sabe o que isso faz em mim? Me santifica. Me dá um gozo de estar sendo injuriado por Cristo Jesus. Eu já vi tudo que você possa imaginar. Agora, a coisa mais fascinante disso é que tudo isso, para mim, se transforma em privilégio de estar vivendo na minha geração não como um cara louvado, porque eles louvam os falsos profetas, foi o que Jesus disse em Lucas. Ai de vós quando vos louvarem, porque assim eles louvaram os falsos profetas e louvam os falsos profetas. E bem-aventurados sois vós, quando todos blasfemarem contra vós e disserem todos os males por causa do Evangelho na vossa vida. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque vocês fazem parte de um seleto grupo de seres humanos que são os profetas que viveram antes de vós. Eu me encho de gozo, cara. Eu estou fazendo parte de um grupo maravilhoso de testemunhas na história humana. Todo dia eu agradeço mais esse privilégio e não entendo nem por que ele foi concedido a mim, de padecer muitas coisas por causa de Cristo Jesus e da fidelidade ao Evangelho e a não abrir mão da glória do Evangelho anunciado aos gentios na sequência do ministério de Paulo, anunciando aos gentios desta geração, não da geração de Paulo. Tem que anunciar o Evangelho aos gentios da minha geração, que tem uma outra configuração social totalmente diferente das do dia de Paulo, dos dias de Paulo. Então, o livro de Atos dos Apóstolos está aberto porque continua sendo escrito. E eu não vim ao mundo para não escrever algum capítulo naquele livro, que já tem milhares e milhões de capítulos e continuará aberto até o último dia, até o último testemunho. Mas e aí, amigão? É isso aí. Aí uma amiga manda aqui no YouTube. Já me falaram isso também, Braulio, mandando para mim. O pessoal, isso aí rola. Vou dar uma voltinha, Caião? Vamos dar uma voltinha aqui? Isso é medo que as pessoas me vejam e me ouçam. Eles ficam evitando você das pessoas, porque tentando te tirar da galera. Se o filho dele, a filha dele me ouvirem, eles Acabou. não vão mais querer ouvir a ele. É isso aí. É isso aí. Essa semana eu estava conversando com o meu querido amigo Ed René, e a gente lá, no meio de 1 milhão de conversas, tocamos nesse assunto do pessoal que vai ficando com raiva de mim, com raiva dele, porque depois que os filhos ouvem a mim ou ouvem a ele, por exemplo, a gente estava falando só de nós dois e das lutas que hoje em dia ele começou a experimentar violentamente, são as que eu experimento já há muitas décadas. Eu falei, olha,
É um privilégio, meu irmão, quando isso começa a acontecer com a gente. E o poder que vem, e a liberdade que vem, é uma coisa que não tem comparação. Agora, é tudo fruto de inveja. É só isso. É não levar a sério, é ter compaixão, porque nenhuma pessoa legal, gente boa de Deus, tem esses sentimentos, com esse tipo de atitude e cometendo esse tipo de blasfêmia contra a tua alma e a tua vida. Mas para nós será sempre bem-aventurança servir sem nos envergonharmos do Evangelho como poder de Deus para todas as pessoas da nossa geração, héteros, homo, LGBTQI+, assexuados, sejam eles quem forem, de qualquer que seja o grupo generacional, vindo de qualquer pecado, pode sair da suruba e vir. Eu te abraçarei com amor e te compartilharei a graça de Deus com o sorriso da misericórdia. Perdoados estão todos os teus pecados. É isso que eles não aguentam, essa liberdade de ser Cristo na vida hoje. Isso é que é insuportável.